Buenas, meu povo! Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos então para a aula do dia 22 e 24 de junho, onde a gente vai trabalhar domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Bom, para vocês saberem o que é, a gente pode representar aqui uma função usando os diagramas das flechas, aonde esse cara aqui vai ser o conjunto dos números dos elementos pertencentes a A. Esse aqui é o cara com os elementos pertencentes a B. E aqui, no caso, o X pertence ao A, aqui o Y pertence ao B. Tem uma flecha indo do X para o Y. Todos os elementos de A têm uma flecha, certo? Então, a gente caracteriza isso aqui por uma função. Uma função, que nem eu digo ali, uma função de x em y, certo? Vamos pegar aqui como exemplo, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A 0, 1, 2 e 3. Então, tu desenha o conjunto A e bota o 0, 1, 2 e o 3. Depois desenha o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, coloca aqui. Aí, a função de A em B, que transforma cada x em 2x, ou seja, y igual a 2x. Faz 2 vezes 0, dá 0. Então, liga o 0 com o 0. Faz 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai a flechinha do 1 para o 2. Faz 2 vezes 2, que dá 4. Liga a flechinha do 2 para o 4. Faz 2 vezes 3, que dá 6. Liga a flechinha do 3 no 6. Logo, a gente fez sempre vezes 2, porque a lei era y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. Tanto faz eu escrever f de x ou escrever y, certo? E agora a gente vai ter que entender o que são cada um desses elementos aqui. O conjunto A e todos os seus elementos, a gente vai chamar de domínio. Os elementos que receberam flecha no conjunto B, nós vamos chamar de imagem. E todos os elementos que formam o conjunto B, eu chamo de contradomínio. Então, não sei se vai aparecer eu fazendo, deixa eu dar um... Eu não sei se eu vou conseguir colocar... Mas assim, vamos fazer assim. Então, como é que eu poderia fazer? Eu vou escrever D igual... É o domínio. O 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Esse é o domínio. Agora vamos para a imagem. 0, 2, 4 e 6. Então, 0, 2, 4 e 6. Aí tu bota imagem 0, 2, 4, 6. Agora a gente faz o contradomínio, que é 1, 3 e 5, 0, 2, 4 e 6. Tá? Então vai do 0 até o 6. Então, CD, contradomínio. É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nos exercícios eu vou pedir isso para vocês. Vocês vão ter que saber dizer quem é domínio, quem é imagem e quem é o contradomínio. Certo? Bom, bem tranquilo até aí, né, pessoal? Eu acho que não tem muita encrenca, não. Mas vamos lá. Seguindo o baile. Então, nesse exemplo aqui, eu acabei escrevendo ali, né? Mas estava aqui escrito. Aqui outro exemplo, né? Eu vou fazer esse exemplo também. Basicamente, você vai ter que pegar o 0, 1, 2, 3 e 4 e fazer um diagrama. No outro diagrama, colocar todos esses números. Aí você vai fazer x ao quadrado de cada um desses elementos. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Eu acho que eu vou até fazer ele, vai do 0 até o 18. Vamos fazer esse exercício aí, tá? Então, eu vou fazer aqui o conjunto A, que vai ter 0, 1, 2 e 3. Chamei esse cara aqui de A.
Vou fazer aqui o conjunto B. Eu vou ter que fazer desproporcional para caber todos os números, tá? Faz parte, né? O B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui tinha o 4 também. Agora que eu fui ver. 18. Então, basicamente, é isso que vocês vão ter que fazer, tá? E aí, a lei é y igual a x ao quadrado. Então, a gente sabe que y é x ao quadrado. Então, tu vai fazer 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. E agora vem a partezinha. Ó, veja, eu usei, esse aqui é o conjunto B. Eu fiz o quadrado aqui, o x ao quadrado. Ó. Eu vou fazer todos esses aqui. Então, esse aqui é o x. E esse aqui é o x ao quadrado. Tá? E agora vamos lá. Ó, o 0 ao quadrado é o 0. Então, eu vou ligar o 0 com o 0. 1 ao quadrado é 1. Vou ligar o 1 com o 1. 2 ao quadrado é o 4. Vou ligar o 2 com o 4. 3 ao quadrado é o 9. Vou ligar o 3 com o 9. 4 ao quadrado é 16. Então, vou ligar o 4 com o 16. E aí, fechou o nosso diagrama, nossa representação da função através do diagrama de Venn. Certo? Já vou continuar. Seguindo, então, a gente vai para a parte do estudo do domínio de uma função real. Para que serve esse estudo de domínio? Ele serve porque, às vezes, uma função ela não existe em determinado ponto. Ou essa função ela assume valores complexos e a gente estuda somente os reais agora no primeiro ano. E no segundo ano também a gente só estuda os reais. Então, é complicado a gente trabalhar coisas que não existem. Por exemplo, aqui f de x igual a 1 sobre x. Eu vou explicar para vocês melhor aqui, né? Mas então aqui, no número 1 ali então, f de x é igual a 1 sobre x. O que está acontecendo aqui nessa nossa função? Veja, tem um x aqui embaixo. Acho que deu pane na minha... ali. Tem um x aqui embaixo, né? Significa que, então, se o x for 0, 1 dividido por 0 não existe. A gente já aprendeu que 1 sobre 0 não tem como calcular. Isso é uma indeterminação, uma indefinição, né? Então, significa que esse x aqui, ele não pode ser 0. Então, no domínio desta função aqui, ele seria os reais, tá? Porque quando eu não dou o conjunto domínio, o conjunto A, fica subentendido que vão ser todos os números reais. Só que como esse x aqui, ele precisa ser diferente de 0, nós vamos dizer que o domínio vai ser os reais menos o elemento 0. Certo? E aí sim, então, essa função está definida. Mas sem isso não teria como a gente fazer. Seguindo, né? Vamos ali para o número 2. 50y igual 50x sobre 2x mais 10. Veja, esse 50x aqui de cima, ele tá tranquilo, ele tá de boa ali, ele não tá incomodando ninguém. Mas esse x que está aqui embaixo, ele não pode ser 0. Só que ele está sendo multiplicado por um 2 e somado por um 10. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. 2x mais 10 precisa ser diferente de 0.
passa esse 10 para o outro lado, aí faz a divisão de 10 por 2, né? E aí, então, vai ficar o menos 5. Então, o que acontece? O domínio desta função aqui, ele vai ser todos os números reais menos o 5. E é assim que a gente faz. Não tem tanta dificuldade, né, pessoal? É só uma questão de saber analisar ali. Seguindo, então, nós vamos ter aqui o próximo exemplo, que é raiz quadrada de x ali, né? G de x. G de x igual a raiz quadrada de x. Tá? A gente pode ter várias letras aqui, pode ter G, F, pode ser Y igual, isso é uma série de letras que podem aparecer, tá? As mais comuns são F e G. Bom, H de X também pode aparecer. Mas assim, vamos ao que interessa. Esse raiz de X aqui, quando vocês aprenderam raiz quadrada, sempre foi dito para vocês que não dava para fazer raiz de número negativo. De fato, pode ser feita a raiz de um número negativo, mas não nos reais. Como aqui a gente está estudando os conjuntos de números reais, a raiz de um número negativo aqui dentro daria um número complexo. Então, assim, para isso aqui existir, o x deverá ser maior ou igual a zero. E aí, então, o nosso domínio dessa função passa a ser os reais positivos. Bota o mais em cima, tá? Os reais positivos. Ou você poderia ter escrito assim, domínio igual x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual do que zero. Então, qualquer uma dessas formas de escrever aí estaria correta. Ali na número 4, ali a gente vai ter raiz f de x, raiz de x menos 3. Raiz de x menos 3, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter que dizer que esse x menos 3 deverá ser maior ou igual a zero. E aí o x deverá ser maior ou igual a 3. Então, o domínio desta função será x... o Dino. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Desculpa, pessoal. Eu vou ter que deixar o Dino comendo ali, ó. O Dino não gostou. O Dino não gostou. Comer folhas? Tá, pessoal, já volto a gravar o resto. Bom, pessoal, então, veja, o domínio ele vai ser maior ou igual a 3. Então, voltando para a explicação, vamos fazer então a número 5, que é que tem dois tipos de raciocínio ali, né? Y igual a raiz quadrada de 7 menos x sobre x menos 2. Então, nesse tipo de exemplo aqui, nós vamos ter que olhar aqui em cima não pode ser negativo. E aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Então a gente faz assim, ó. 7 menos x precisa ser maior ou igual que zero. Menos x maior ou igual a menos 7. Você vai multiplicar essa equação toda por menos 1. Vai ficar x menor ou igual a 7. Esse menos 1 faz inverter esse cara aqui, ó, fica assim, certo? E também nós vamos ter que analisar este cara aqui, x menos 2 tem que ser diferente de 0, ou então x precisa ser diferente de 2. Logo, o meu domínio pode ser escrito da seguinte forma.
Domínio da função, então, será igual. O x vai pertencer a todos os reais, mas ele deverá ser menor ou igual a 7 e diferente de 2. Então, esse vai ser o domínio. Tem que acontecer isso aqui para existir esta função, certo? Aí eu deixei vários exercícios ali, né? Até aqui, ó, eu botei, tá errado aqui, depois vocês corrijam, tá? Não é essa aqui a resposta. Na hora de fazer eu me confundi, botei isso aqui maior que 0. Não, aqui só tem que ser diferente de 0, tá? Então seria isso, pessoal. Um abraço a todos, valeu!